Top Glitter Rosa, desde 2020 reunindo mulheres para discutir a leitura de livros cristãos. A mesa está posta, o Senhor tem nos chamado, nós temos nos assentado e Ele tem falado aos nossos corações, porque nós escolhemos a melhor parte. Venha conosco fazer parte de mais essa aventura Top Glitter Rosa. Mais um encontro no Top Glitter Rosa. Nós vamos começar a ler hoje o livro Volte ao Lar, Antes que o Dia Termine, da Andrea Faulhaber. Gente, que livro! Muito bom! Esse livro foi uma recomendação ainda da nossa querida Moniquinha, e é um livro maravilhoso. Tem algumas partes de romance, né? Tem algumas partes que são alegorias, mas tem muito ensinamento. Volte ao Lar Antes que o Dia Termine é um livro muito bom. Eu estou gostando muito de ler e estou amando essa leitura. É uma leitura que vale a pena. Eu super aconselho, dá vontade de ler e reler, né? Até o prefácio, a introdução do livro é bonito e gostoso, né? Para tudo ela usa versículos e eu gostei muito disso. E tudo que ela fala, ela coloca algo que o Senhor falou com ela através da palavra, ou algo que está escrito na Bíblia, né? Então, eu gostei e muito desse livro, super indico. E esse primeiro capítulo, né, que ela fala volte ao jardim, ele traz o retorno às origens, né? Ele estabelece o tom de retorno às origens. E ele fala de todo o livro, né? Fazendo um resgate espiritual focado na nossa essência, lá do começo, primordial, que nós podemos dizer que jardim era esse? Alguém tem ideia de que jardim era esse? Volte ao jardim. Que jardim era esse? Lá no começo. Alguém tem ideia? Do Éden. Do Éden, claro. E ele... Intimidade, né? Intimidade também com Deus, né? Exatamente, intimidade com Deus. E eu fiquei até com aquela música, né? Eu quero ser como um jardim regado, né? E do Diante do Trono. Que delícia de leitura. Falando bastante, né, sobre o encontro, né, diário de Deus com o ser humano. E esse primeiro capítulo ele é um resgate da nossa vida espiritual ao primeiro amor, sabe? Aquele momento em que você precisa tirar uma hora para estar perto do Senhor, que você precisa ter um tempo de oração, e ela vai falando bastante sobre isso. E ela descreve, né, no livro todo sobre como a gente vai compreender a vida sem ter o prazer de entrar na presença do Senhor. Então, esse primeiro capítulo, ele se inicia com o testemunho, né, de uma mulher expondo as lutas íntimas dela e as feridas que estavam escondidas, ocultas, mostrando como o cansaço e os enganos do mundo nos afastam de onde nós deveríamos estar. E eu tirei bastante coisa, né, a respeito disso, mas eu quero falar sobre a metáfora do jardim. A Andrea, aqui, ela evoca a imagem bíblica e espiritual do jardim, uma área clara de referência ao Éden, o lugar do primeiro encontro com o Criador. Não sei se vocês lembram, né, que em Gênesis relata que no final do dia, todos os dias, Deus ele vinha ao encontro do homem. E no final do dia ele vinha passear pelo jardim com o homem. Não era para vir pedir relatos do que aconteceu no dia dele. Deus sabia o que tinha acontecido.
Mas é uma demonstração de amizade, de comunhão, coisa que a gente não tem muito nos dias de hoje, por causa da nossa correria, por causa da nossa rotina, por causa do nosso vai e vem, né? Muita coisa tem tirado a gente do foco de entrar na presença do Senhor. E essa metáfora do jardim, né, representa o estado de comunhão perfeita, sem máscaras, sem a pressa do ativismo que a gente vive no dia de hoje, sem a roupa da vergonha, porque eu não pequei, porque eu não estou servindo, fazendo direito, ou das aparências que vestimos no dia a dia, né? Que as redes sociais estão por aí para mostrar quem nós somos, segundo o que nós queremos mostrar, quem nós somos. Então, não dá para falar que um amigo virtual é o seu amigo de verdade, né? Hoje, nas redes sociais, você pinta o cenário que você quiser passar. O que você não quer passar não é demonstrado, não é falado, né? Não é vivido. E é um capítulo, né, que fala muito sobre fé. E ela coloca, ela simboliza, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, que ela simboliza a fé como um jardim de rosas. E, gente, pensa numa rosa. Uma rosa pode ter, ela tem a beleza dela, né? Então, a rosa, ela é podada. Quando uma roseira é podada, ela dá mais flores. E aí vai fazendo analogia que ela chamou na página 23, Jardim de Rosas é a fé de uma mulher e o lugar para onde ela pode ir em tempos de aflição ou êxtase. Pensa na delicadeza da rosa. Aí o aroma desse jardim é distribuído em gotas à família, aos amigos e quem vai passando ao redor de você. E ela fala, e aí ela vai descrevendo, né, tudo sobre fé. Mulheres têm a intuição e impressões, guardam imagens, desejam sondar e conectar polos dessas mesmas impressões e aprofundar o diálogo com quem as acompanha, ainda que a companhia relute em conversar, como é o caso dos nossos maridos, né? Porque o homem não é de muita conversa, né? Mas a gente tem que gastar as nossas 1.000 palavras por dia. Então, mesmo assim, a gente é rodeada por todas essas pétalas, vamos dizer que são pétalas das rosas, que é a rosa simbolizando a fé. Olha que comparação linda. A beleza das mulheres é a mesma que desce pela garganta da flor, pintada de modo rasgado, em feminilidade, até o ventre, em matizes de transparência rosa e lilás. Manter esse desenho e toda a geometria pensada depende de uma volta diária ao jardim do Criador, ao Éden resguardado no coração. Então, para manter essa imagem que é lá do princípio, você precisa ir ao encontro do Criador. Você precisa se colocar na presença do Criador. E aí ela vai falando, né, sobre os reflexos das nossas atitudes, né? Toda mulher precisa escolher um lugar onde não só ela, mas a sua casa se encontre com Deus. Então pode ser algumas almofadas, devocionais, bíblias, cânticos, ideias criativas que podem tornar um lugar simples em santuário. E aí, a sua família, sem você perceber, vai começar a fazer a mesma coisa. Ah, aquele lugar ficou sendo o meu lugar de eu ler a Bíblia. Por exemplo, aqui em casa a gente gosta de fazer devocional de manhã em cima da mesa, antes de tomar o café da manhã. Então, a mesa já está posta, porque geralmente a gente coloca
a mesa para tomar café para o dia seguinte, no dia anterior. E aí a gente já levanta com a mesa bonitinha, arrumada, para a gente poder levantar na cozinha e não dar de cara com aquele monte de louça empilhada. E aí a gente faz o quê? Aqui em casa a gente senta num lugar onde não tem ninguém sentado. Então a gente lê a Bíblia, de levantar mais cedo, cada um lê a sua Bíblia, e depois eu e o Marcos a gente senta junto para fazer o devocional. E isso começou a acontecer porque eu tenho esse hábito. E aí, agora ele está em casa, que ele está trabalhando de casa, então ele consegue sentar junto comigo lá na mesa. Então, ficou sendo o nosso lugar de encontro para devocional. E ela fala sobre isso, né? Que a gente traz conosco, nós mulheres, o reflexo estampado das nossas atitudes. Então, o que você faz, certamente, o seu exemplo vai arrastar o povo de dentro da sua casa, vai arrastar seus amigos, vai arrastar para fazer a mesma coisa os seus parentes, vai começar a arrastar as pessoas que você menos pensa, os seus amigos que nem frequentam a sua casa, mas as suas atitudes elas arrastam multidões, seja para o bem ou seja para o mal, né? Então, no momento em que decide que Deus é sua própria vida, o tempo que uma mulher reserva para essa amizade dirá muito sobre suas prioridades. E aí eu falo para vocês que esse tempo de reserva é o tempo que a gente passa com Deus. Lembra que ela está falando do jardim, né? Então, ela fala que a modernidade tem uma vantagem, não é só desvantagem, gente, mas a modernidade também tem uma vantagem, que também converte em uma séria questão. Nos faz selecionar o item que desejamos e excluir o que não nos convém. Então, o que a gente não gosta, a gente tem poder, a gente tem controle para excluir também o que não nos convém. No entanto, o terreno da espiritualidade não está à venda e não se submete. É preciso parar. A gente precisa parar, buscar e principalmente silenciar para ouvir Deus. Então, eu não sei como é que isso foi o principal. Para mim, foram dois focos. Ela fala sobre a fé, como que você chega nesse caminho da fé, e também e sobre a oração também, que ela fala nesse capítulo. Então, para mim, o fato de você entrar na presença do Senhor, e ela pontua aqui que se você faz isso na correria, de fazer tudo muito rapidamente, porque senão não vai dar tempo, você não para ouvir o Senhor. Então, você só vai lá, você lê o capítulo que você precisa ler da Bíblia, você entende o que aquilo está falando, mas e o encontro com Deus aconteceu? E o encontro com o Senhor realmente aconteceu? A comunhão com o Senhor realmente aconteceu? Então, ela fala que se você não tirar um tempo para ouvir o Senhor, é exatamente por isso, nessa questão, nesse gap, né, vamos dizer assim, que acontece de muitas mulheres não atingirem o nível de fé. E ela fala, e ela explica muitas coisas aqui a respeito disso. Então, você tem que dedicar o seu melhor tempo e não o que sobra do seu tempo para o Senhor. E isso deve ser diário. Ah, mas não, eu vou na igreja uma vez por semana, eu estou lá na igreja, firme e forte. Ela fala que Deus nos diz em sua palavra, eu sou. Está escrito lá em Êxodo 3,14.
Sem ele, todo e qualquer fio de aspiração perde o seu sentido. Se Deus é, eu sou, está com você todos os dias. Em que lugar foi que nós deixamos ele quando nós não paramos para ouvir o Senhor? Sua vida inteira precisa ser uma oração. Mas sem doação dessa hora inicial, desse momento mais valioso que todos os outros, não há o que se possa ser feito em matéria de construção de uma vida integral e reta na presença do Senhor. E isso foi uma coisa que me deixou pensando. Porque tem gente que fala assim, ó, mas eu fico ouvindo hinos, eu oro enquanto eu estou lavando a louça, eu estou arrumando a minha casa, eu estou fazendo oração, e aí agora a gente vai entrar no caminho da oração aqui, né? Temos realmente uma vida de oração? Ou a gente está só submetendo a Deus o nosso dia a dia da correria que nós vivemos? E voltar ao jardim é um chamado para lembrar quem nós somos antes que o mundo nos dissesse quem nós deveríamos ser. Então, a autora convida a gente a abandonar as distrações que o nosso ego aceitou ao longo de todos esses anos e marcar um reencontro com Deus na hora perfeita. A gente precisa parar de achar que o que a gente faz meia boca é encontro com Deus, que a gente faz só pela metade é encontro com Deus. Qual foi o momento que você entregou uma leitura que você fez e aí você parou e falou, Senhor, agora é sua vez de falar comigo, para você ter a aplicação do que você leu. Porque senão você só vai ter conhecimento, você não vai ter palavra de sabedoria, você não vai conseguir exercer, você nem vai lembrar o que você leu de manhã. Porque a correria do dia a dia é a maior distração da nossa vida, sabe? A busca para ter uma vida melhor é uma distração muito grande na nossa vida. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa marcar um encontro de novo com o Senhor lá no jardim. E aonde que fica esse jardim? É no secreto. Aonde que é o secreto? Entra no teu quarto, está escrito na Bíblia. Fecha a porta e eu, o teu Deus, que te vê em secreto, te responderei. Né? Então, e ela fala, né? Nós queremos tanto que as situações se transformem em nossa vida quando tantas vezes ignoramos caminhos de milagre que o mestre nos ensinou. Amar torna possível orar e ambos são caminhos para impactar corações por meio de um poder acima de nossas forças. E ela fala, né, que o segredo da oração é o amor. Então, você já reparou que você fala assim, eu vou orar por tal pessoa, e você começa a orar todos os dias por aquela pessoa. Você começa a desenvolver dentro de você, quando você se põe mesmo a orar por aquela pessoa, você começa a desenvolver dentro de você o amor por aquela pessoa. Então, aonde tem dor, entra amor. Aonde tem falta de perdão, entra amor. Aonde tem atuação de milagre, entra amor. E aonde tem pedido, né, por causa das nossas dificuldades diárias, entra amor em forma de oração.
Uma armadilha destes tempos é confundir nossa mente quanto aos conceitos de fantasia e milagres. E ela fala, né, que milagres não são acontecimentos mágicos, sabe? Hoje está na moda falar sobre extraordinário, hoje está na moda falar sobre coisas que acontecem que ninguém pode fazer, então aquilo foi como se fosse uma mágica. A pessoa foi curada, ela levantou e andou, ou então ela estava com uma dor e a dor acabou. Então, as pessoas hoje elas estão realmente enganadas a respeito disso. E estão confundindo, então, acontecimentos mágicos com milagres. Mas atos voluntários nos quais a fé movimenta o mundo real envolvem a vontade soberana de Deus e das pessoas. E vocês já repararam que essa frase. Então, olha só, eu vou ler de novo. Milagres não são acontecimentos mágicos, mas atos voluntários nas quais a fé movimenta o mundo real. Voluntários, que envolvem a vontade soberana de Deus e das pessoas. É possível que só esse conceito a faça desistir, mas uma vida de milagres diário é o que Deus deseja para nós. Mas sabe quando ele vai começar a acontecer? Quando você começar a voltar lá no secreto, no jardim secreto. No jardim secreto do encontro com Deus. Através da leitura, através da oração, para manifestar a fé. Também não existe milagre sem um sonho. E aí eu lembrei do nosso tempo em que a gente fez o livro do sonho. Não sei se todas aqui que estão aqui participaram disso, mas a gente fez um livro do sonho. E então ela vai explicando que a matéria do milagre é o sonho acalentado, amado, em uma gestação pessoal que envolve trabalho e criação. Sonhos são matrizes de gerar amor e fazer o bem. Sonhos podem ser minúsculos e imensos, e todos cabem em orações. Todos. E vindo a ser celeiros para a semente que irão gerar milagres. Muitos sonhos são plantados por Deus em nós, para que vejamos com os nossos próprios olhos sua transformação. Desde a matéria-prima até uma beleza para ser tocada e sentida. Então, ela faz analogia de que sonho é como se fosse uma semente que o Senhor joga, né, no nosso coração para ser gerado. E aí começa a acontecer o milagre da geração desses sonhos dentro da gente. Sonhe e ore profundamente por amizades maravilhosas e as terá. Sonhe e ore por uma casa acolhedora e haverá nascer do coração de Deus e do papel. Sonhe e clame pela mudança para a sua cidade natal. Um dia estará voltando, se esta for a vontade do Pai. Sonhe e ore de forma minuciosa e nunca pare. A fé é um canteiro plantado por mãos de quem trabalhou duro e enfrentou o sol da circunstância para alcançar algo que não se vê, mas que sabe que está ali após as montanhas. Que lindo isso, sabe? E quando eu fiquei pensando, né, que as circunstâncias, né, o sol quente, as circunstâncias, comparando, de novo, voltando à fé, comparando ela com uma rosa, já reparou que a rosa, ela é uma flor perene que dura no inverno, dura no verão, e quanto mais você poda, mais flor nasce. E a fé é assim.
Já pensou atrás das montanhas, atrás das circunstâncias da vida, você encontrar a sua fé? É o diálogo simples com o vento, mas também é o desenho da espiral no interior da semente. É preciso olhar com surpresa cada nuance, irrigar os montes de terra, observando o arco-íris que a água faz. Esses rituais de fé e precisão, transportados para as nossas orações, nos farão ver um dia de glória do Senhor em nossas vidas. A fé verdadeira nasce tanto da pausa quanto do movimento no meio do dia. E aí? O que vocês acham a respeito sobre isso? Enquanto vocês pensam nisso, olha, a respeito dessa fé genuína, sobre dentro dessa fé tá para acontecer a fé, a gente precisa estar em, então vamos relembrar, a gente precisa estar em comunhão no jardim, com a leitura da palavra e também para poder orar. Então, a fé é um canteiro plantado por mãos de quem trabalhou duro e enfrentou o sol das circunstâncias para alcançar algo que não se vê. E aí, o Senhor, como que a gente faz para adquirir para ter essa fé? A gente tem que voltar lá no jardim. O jardim, ele vai trazer para você o encontro com Deus através da leitura da palavra e também através da oração. Num tempo de silêncio também, que você tem que parar para ouvir o Senhor, né? Então, isso é fé gerada através de Deus, né? Então, e é sobre isso que o Senhor está falando, né? Através desse livro aqui para gente. Em qual lugar da sua vida, que circunstâncias de sol ardente que você não foi mais tomar um ar fresco lá no jardim? Lá no jardim, no secreto com o Senhor. Assim como ele fazia com o homem no começo da humanidade, né? Então, a gente precisa ter em mente isso. E eu fiz uma anotação. Oração é igual a invocar. Quando estamos orando por uma mudança que não está no nosso coração, a oração se transforma em gesto de humildade e dependência do autismo. Uma palavra interessante para traduzir a oração é invocar. Ninguém invoca sem primeiro reconhecer que está em um ponto inferior. Você não vai conseguir invocar Deus se você não reconhecer que você está em um ponto inferior. E ela vai falando, né, sobre a esperança, né, da transformação que acontece quando você decide, pela fé, viver o jardim novamente. Os lábios, aos poucos, confessarão ao Espírito Santo, a incapacidade de compreender as palavras da Bíblia. Se você não está conseguindo, se você está tentando entrar de volta para esse jardim, para um reencontro com o Senhor, não se preocupe. Aos poucos, o Espírito Santo vai reconhecer a incapacidade de compreender as palavras da Bíblia. E esse lindo conselheiro, porque o Espírito Santo é chamado de conselheiro, irá soprar os seus mistérios no seu ouvido. O silêncio humano pode significar ausência e desprezo, mas o que dizer desse silêncio que há no tempo de oração? Você já fez isso? Semana retrasada, nós tivemos a busca do Espírito Santo aqui na nossa igreja. E aí o nosso pastor estava pregando e de repente ele falou: você consegue ficar 1 minuto em silêncio só para ouvir a voz do Senhor? E aí ele pôs a igreja toda para ficar em silêncio. E eu achei tão lindo isso. E eu falei, que coisa mais linda. Como era a busca do Espírito Santo, a igreja começou a ferver no Espírito.
porque o Senhor começou a falar. Mas estava todo mundo falando e o pastor estava pregando, e ele falou: vamos fazer um minuto de silêncio para a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Você vem aqui buscar o Espírito Santo para quê? Para ter coisas? Não. Ele falou: você veio aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Não foi por causa das coisas, mas foi por causa do que o Senhor é na sua vida. Então vamos parar para ouvir a voz dele. E aí nós dobramos o joelho e o fogo desceu. Foi bênção demais. Orar é como encontrar um oásis em meio ao barulho do mundo. É banhar-se em águas puras, secretamente. Começamos a perceber a hora da oração como um delicioso e desejado encontro. Talvez sejam necessárias manhãs adicionais para conversar e escutar, escutar e escutar. Este é o encontro de amor que antecede todos os outros e que torna as demais experiências realmente eternas. Ela fala de um versículo no começo desse capítulo que está escrito assim, ó. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58:11. Alguém quer falar alguma coisa que mais te chamou a atenção nesse primeiro capítulo? Ou quer fazer alguma pergunta? Sim, que eu achei mais linda foi a parte em que a senhorinha da carona, né? E para ela, e depois para o colega dela, que fala que está muito velho para acreditar, né? Em senhorinha fazendo oração, que não faria ele chorar, né? E depois ele pega a carona com a mesma senhorinha e chora, né? Porque ela começa a perguntar sobre a vida dele, e ora por ele. Eu achei tão lindo isso, falei, gente, imagina, tanto que essa senhorinha ela é cheia do Espírito Santo, né? Ela conhece uma pessoa e ela ora por essa pessoa com tanto amor a ponto de fazer a pessoa chorar, né? E aí eu fiquei refletindo, será que a gente está assim cheio desse Espírito Santo? Será que a gente chora com amor e intenção pelas pessoas, né? Como essa senhorinha, né? Por que a gente tem que orar? Às vezes o Espírito Santo ele chama a gente para orar pelo pessoas, incomoda o nosso coração e a gente ignora, né? A gente não vai lá, em amor, orar por aquela irmã que está, às vezes, enferma, por aquela outra que está ali passando por um problema no casamento, né? A gente fala, não vou me intrometer, né? E às vezes a gente está tão preocupado em falar da nossa vida, dos nossos problemas, que é o que o pastor da Roberta falou, né? A gente esquece de se calar para ouvir a voz do Espírito Santo. Verdade. E aí eu fiquei refletindo muito sobre essa parte, isso mexeu muito comigo, sabe? E também a parte que ela fala dos sonhos, né? Sonhar e orar, né? Sonhe por sua casa e ore por ela. A parte que ela fala que nossa casa tem que ser um santuário, né? Um lugar para onde você quer voltar, né? O seu marido quer voltar, o seu filho quer voltar. E isso também me fez refletir muito se eu tenho feito a minha casa esse santuário e fez parar para pensar que intencionalmente eu quero todos os dias tentar fazer da minha casa esse santuário, porque eu acho que, como às vezes na correria do dia a dia, sabe, filho e toda a correria que tem, a gente acaba falhando nisso, e eu quero intencionalmente trabalhar isso todos os dias na minha vida. E só fazer um comentário aqui que a Lu colocou aqui no chat, ela disse, e às vezes fala, vou orar, e até passa, e quando lembra já passou. É isso mesmo. Quando lembra, já passou. E às vezes, quando a gente lembra de orar, pode ser tarde já, né? Exatamente. Porque, né, a gente não sabe dia de manhã. Não, e fora o detalhe dessa senhorinha aí, que não teve vergonha. Porque às vezes a gente se pega naquela situação de que você acabou de conhecer a pessoa, você está no meio da rua, e você fala assim, ah, não, aqui não é lugar para mim fazer isso. Sim. E às vezes o Senhor está incomodando justamente porque Ele quer que você testemunhe aquilo que Ele é para você. Sim, verdade. A gente se envergonha de fazer isso. Eu estou falando porque é comigo. Verdade, o negócio foi comigo, né? É o mais comum, a gente foge, né? A gente foge. A gente foge da realidade dos outros. Ah, não me interessa. Não é minha vida. Não me interessa. Mas sabe qual é o grande problema?
disso acontecer, geralmente, é quando a gente não está conectado de fato no jardim do Senhor. Então, porque se você ouve, você vê alguém e o Senhor fala para você na rua, se o Senhor falar para mim, se eu estou andando na rua e o Senhor falar assim para mim, olha, para ali, ora por aquela pessoa, gente, eu vou fazer, custe o que custar. Se eu estiver dentro de um ônibus, o ônibus vai ter que fazer a volta, ele vai mudar o trajeto. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer e vou orar. Agora, mas às vezes o dia a dia da gente, a correria, mas agora não dá tempo, como ela, né? Que ela estava atrasada para o trabalho. Mas eu vou parar, vou dar carona para a mulher. E no fim, ela que foi abençoada. E o outro, depois que ela chegou lá na casa do outro, chegou lá no trabalho, foi contar para o outro riu, falou: só você mesmo, né? No dia seguinte foi ele que deu carona para a senhorinha, né? E ela orou por ele, e ele voltou todo tocado, né? Pelo Espírito. Alguém mais quer falar? Eu queria falar exatamente sobre o espírito que ela coloca. Eu, inclusive, coloquei alguns prints lá no grupo e um deles é esse daqui, ó. Somos lar do Espírito Santo. Quantas vezes será que a gente para no dia para pensar sobre isso? Somos a Que casa, somos né? lar dele, né? Portanto, nós devemos voltar ao templo que existe dentro de nós para purificá-lo e torná-lo digno do seu habitante. A simplicidade de antes deve ser inspirada no próprio Jesus, que, sendo grande, se fez pequeno e, sendo dono do mundo, nasceu em um lugar considerado desprezível. Em Deus está a plenitude de vida, da vida de que precisamos. Para assumirmos essa plenitude, nós temos que permitir que Deus seja a razão e também o centro de tudo na nossa vida. Amém, amém, amém. Falou tudo, né? E aí, alguém mais quer completar, falar alguma coisa que o Senhor lhe chamou muito a atenção aqui nessa leitura? Que você falou, né, que a palavra de Deus fala, né, que lá no Jardim do Éden, o Senhor passeava por lá todos os dias, né, para encontrar com o homem, né? E aí eu fiquei pensando, né, que isso, na verdade, nos faz até uma analogia da nossa necessidade, né, de intimidade com o Senhor, nossa necessidade de voltar para o jardim, como ela fala, né? O Senhor realmente, ele vem ao nosso encontro todos os dias, né? Ele deve tirar o tempo para nós e a gente muitas vezes não tira para ele, né? Então, eu acho que não é só algo assim. A Bíblia é uma palavra viva, né? Mas isso remete à nossa necessidade de ir para esse lugar de intimidade com o Senhor todos os dias, né? Porque ele não ia lá só passear, ele ia lá para se encontrar com o homem, né? Exatamente. Ele tinha Eu vou falar não sei se a Fabi participou desse dia, né, que eu estou participando das orações das meninas do Canadá. E a Dorinha, que traz, né, a palavra do dia sempre, ela falou de um testemunho que é exatamente isso que a gente está falando, né? Ela falou que no tempo da pandemia, ela estava lá fazendo as coisas dela e ela falou assim, nesse dia, como ela não estava indo para a escola, para trabalhar em nenhum lugar, ela falou assim, todos os dias, eu acho que era 6 horas da tarde, eu vou para o quarto, independente do que eu estou fazendo, se eu estiver fazendo janta, eu vou desligar as panelas e eu vou para o quarto. E já está dito para o meu esposo e para os meus filhos, não me interrompa, porque eu vou estar lá, vou sair só a hora que ele quiser. E assim ela fazia, ela desligava as panelas e tal. Quando tudo passou e a rotina vai voltando ao normal, ela escutou o Espírito Santo falando assim: eu tenho saudades de quando você desligava tudo. para ir me encontrar. Somos o lar do Espírito Santo e às vezes não sabemos aonde ele está. Somos o lar do Espírito Santo e às vezes não sabemos aonde ele está. Que vergonha, né, gente? Então, é muito lindo, é muito forte, mas é muito poderosa essa palavra. Muito poderosa. Por cada chicote, né? Foi muito chicote, foi muita ralação mesmo.
E é muito confronto bom, sabe? Confronto bom mesmo, para a gente saber em que lugar nós nos encontramos hoje. Em que lugar nós nos encontramos hoje? Tem um lugar no seu lar em que o Espírito Santo está, que você não entra mais naquele cômodo faz tempo? Que lugar do lar que o Senhor colocou, deu para a gente como casa dele? Em que quarto foi do secreto que nós deixamos o Espírito Santo, que nós não encontramos, nós não estamos encontrando ele? Bateu a porta e jogou a chave fora. Precisamos voltar. Precisamos voltar para aquele secreto. Eu não quero que o Senhor tenha saudades de mim. Eu quero todos os dias ter fome e sede da palavra, ter fome e sede da presença do Senhor. Então é isso que o Senhor deseja de nós. A gente tem que parar um pouco de falar, pedir, né, abençoar, guerrear, vamos, né? A gente ouve tanta coisa hoje. Desliga um pouco o barulho de fora e liga o som da trombeta dentro de você, tocando, que o Espírito Santo te chamando para sentar com ele e conversar. Para sentar com ele e ouvir o que ele tem para dizer também, só a gente que fala. Né? O que o Senhor está querendo dizer para a gente? Né? E aí, no capítulo 2, ela fala sobre volte à simplicidade. E eu amei isso. Após convidar a voltar para o lugar de intimidade, a Andréia trabalha no segundo capítulo a forma prática, como lidamos com a nossa rotina, focando no desapego do excesso. Sabe? Porque a gente tem um tanto de coisa, a gente quer mais coisa. A gente não está preocupado com a simplicidade das coisas, sabe? O menos é mais. A gente deixou essa frase no passado. O mundo de hoje é mais. É mais, porque eu não quero ser menos. Mais, porque eu não quero ser menos. Né? Nós consumimos. Somos consumistas. Demais. Fora que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não sermos invejosos das coisas dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Quando Deus está lá falando para a gente, o nosso Pai está chamando a gente para conversar com humildade, com simplicidade. E ela vai falando, né? Primeiro eu quero ler o versículo. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Mateus 6, 28 e 29. Que lindo isso, hein? Que lindo é Jesus falando sobre isso. A Sarinha deixou uma frase aqui no chat, eu quero ler. Eu sempre oro em relação a isso. A inveja não só a que vem dos outros, mas para que eu não tenha esse sentimento no coração e seja capaz de me alegrar pelas vitórias dos amigos. Porque tem muita gente que não consegue se alegrar por causa da vitória do outro. Deus, eu deu isso para ela, mas não deu para mim, né? Não está me vendo, não. E qual foi o secreto que você entrou? A palavra domingo na igreja foi exatamente essa. Gente, É fácil chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram. E eu. Muitas vezes as pessoas quer te ver bem, mas não melhor que elas, né? Não. Muito isso. E também tem que Isso é muito mais real do que a gente imagina. A gente tem que se lembrar sempre da nossa natureza adâmica, que a nossa carne, ela grita. A gente tem que moldar o nosso caráter todos os dias, o tempo todo. A gente não pode cair no erro de achar que a gente é perfeito, está acima dessas coisas. E a gente faz escolhas
E, e a gente, hoje, a gente tem uma vivência ilustrando o esgotamento que vem de tentar dar conta de tudo. Sabe aquele negócio? Eu dou Mulher Maravilha. Eu posso dar conta disso, eu trabalho fora, eu dou conta da minha casa, dou conta do meu marido, dou conta dos meus filhos, dou conta de tudo. Eu não preciso. Aí chega de noite, sabe como você tá? Esgotada. Aí você não tem tempo. Você não tem tempo. Pode falar, Sara. A pergunta é por que a gente é assim, né? Em que momento que a gente começou a ser assim? Em que momento que a gente achou que esse era um padrão a ser seguido? Será que a gente começou a se comparar com o que a gente vê lá fora, né? Com o mundo? Eu acho que a autora fala sobre isso, né? Ver as vitórias, né? As mulheres de sucesso, né? Nos espelhar dela e achar que isso é um padrão, né? Por quê, né? Será que a gente é assim, né? E às vezes a gente fica tão focado nos padrões do mundo, nas coisas que o mundo oferece, que a gente quer viver o hoje, só o hoje, sem esperar que se passem décadas. A gente não precisa esperar porque se passem décadas para começar a viver as coisas de Deus na nossa vida. Sabe por que às vezes a gente fica marchando no mesmo lugar? Porque a gente está atrás das coisas clássicas, dos extraordinários, dos milagres. A gente não está atrás da simplicidade. A gente não está atrás. Essa é forte, hein? Essa é forte. A gente não está atrás das coisas que o Senhor realmente preparou para a gente. Para você chegar na coisa clássica, você tem que viver o simples. Senão, o clássico nunca vai ser clássico. Para você viver o clássico, você tem que encontrar o simples primeiro. Porque é no E dá simples. valor ao simples, né? Exatamente, simples. Senão você não valoriza o clássico. Exatamente. Por quê? Porque é no simples que está a base de tudo. É no simples. É muito simples de entender. A gente fecha os olhos e a gente não quer, a gente está sempre insatisfeito. E a gente quer sempre mais, mais, mais. E ela vai falando, contando uma história, né, de um Toriô, né, um amigo dela, né, e ela vai falando aqui sobre uma história com ele, que eu não preciso ficar lendo aqui, mas cabe uma pergunta. O que é a vida para você? E ela faz essa pergunta para a gente. O que é a vida para você? E ela vai falando, né, que ao me fazer essa pergunta, descobri que entendia por vida andar com Deus, resgatar valores, estar perto das pessoas que amam, trabalhar em um legado, honrar meus pais, captar delicadezas, cuidar do meu corpo, ter à mesa alimentos saudáveis e experimentar sabores, ler bons livros, fazer viagens intuitivas, ouvir e tocar músicas inspiradoras, criar coisas com minhas próprias mãos, ver bons filmes e ter a natureza ao alcance dos meus 5 sentidos. Respira. Somos Meu nós. Eu já queria Deus, que fazer lista algumas é essa? anotações para mim. Gente de Deus! Respira, somos nós. Né? Entre as coisas materiais, eu listei nosso lar com seu jardim, o quintal e uma decoração feita de boas memórias. Conferi ponto a ponto e fiz algumas orações para compreender o que havia deixado para trás. É claro que existem outras escolhas das quais não me lembro agora. Para repensar o que é valioso, me fez eliminar o excesso. Então, eu te convido. Hoje, ainda, quando você for, porque nós já estamos aqui no avançar da hora, é de noite,
Mas antes de dormir, começa a pensar o que você tem de excesso. Entendeu? E ó, eu nem estou falando de coisas materiais. Uh-uh. Quem é que você tem de excesso? E essa foi a minha maior relação, né? Porque a gente acha assim, mas eu participo do Top Glitter Rosa, eu participo do Amanda Deus Grandemente, eu participo da igreja, eu faço devocionais para mim mesma, eu escrevo para mim mesma devocionais para eu ler depois. Eu leio a Bíblia, eu faço oração, eu oro pelos meus irmãos, eu tenho meu pequeno grupo aqui na minha casa, junto com o meu marido, tem um pequeno grupo só de mulheres. Gente, para! Eu estou fazendo tudo para Deus. Será que eu estou fazendo tudo para Deus ou é para falar que eu estou fazendo? Entendeu? Gente, foi forte para mim. Estou confessando aqui. Será que eu estou fazendo mesmo tudo para Deus ou eu estou fazendo porque eu estou fazendo? O eu. Olha o ego. Entendeu? Então, o que é verdadeiramente valioso? O que é verdadeiramente valioso? Fazer aquilo que o Senhor está mandando que você faça. E às vezes está na simplicidade das coisas. De manhã eu mandei um link do Dizescope, né, do Douglas Gonçalves, e eu mandei exatamente por ele falar umas coisas, e eu não tinha lido o capítulo 2 porque eu fui ler só quando eu estava lá esperando para ser atendida. Eu mandei porque ele falava assim: o que que você não está fazendo? Meio que confronta um pouco, sabe? Mas a gente precisa também pensar que coisas que a gente não está fazendo, podendo fazer. Não querendo agarrar tudo, mas no que eu posso servir sem prejudicar a minha família, que é o nosso primeiro ministério, né? De estar com as pessoas que a gente ama, o que que eu posso fazer mais? Né? Se eu estou indo lá para o culto e ver uma pessoa precisando de alguma coisa ali, por que estaria eu sentada, sendo que às vezes alguma pessoa está ali precisando de ajuda, porque eu não? Pastor, o que que eu posso servir hoje aqui? Né? Tô vendo que vocês estão meio nesse sentido. E em contrapartida, ela fala: o que que você está pegando demais e que você Sim. não está dando atenção estando com os seus? Então, a gente também tem que ter um equilíbrio sobre não pegar demais, para não te sobrecarregar também, mas também não ficar sentado no bem bom, sendo que você pode servir. E interessante, né, que ela fala assim, ó, se eu acredito na riqueza que há na simplicidade, deixo de gastar tempo diante das vitrines, pulo os canais que não produzem crescimento interior, descarto alguns destinos turísticos, como compro apenas complementos de que necessito, busco alimentos frescos em feiras e outros lugares mais próximos. Paro muitas vezes para falar com amigos e assim por diante. Coisas tão simples, não é? Que às vezes você não está tendo tempo de encontrar o Senhor nessa simplicidade. E às vezes ela já fez tudo isso nessa simplicidade, do tudo aquilo que ela queria fazer, ela fez em pouco tempo com essa simplicidade. Sem precisar fazer tudo aquilo que ela estava fazendo. Exatamente. Exatamente isso. E aí agradou a Deus tanto quanto. Exatamente. Né? Então, como as coisas existem para dar felicidade e honra às pessoas, cabe a nós criar momentos que sejam capazes de transmitir essa honra, primeiramente por meio dos nossos atos. Então, às vezes você quer alcançar pessoas, você quer trabalhar para o Senhor, você quer que as coisas do reino aconteçam na sua vida, mas você não está dando valor às coisas simples que o Senhor
está te chamando para fazer? Coisa simples. Como a Ana falou, de repente é só você tomar conta da sua casa, da sua família, que é o seu primeiro ministério. Tem tempo para as coisas da igreja, tem tempo para os amigos e não tem tempo para o marido. Não tem tempo para os filhos, né? Gente, eu achei lindo isso. Olha, o jarro existe para as flores, como as toalhas para os convivas. Um jarro vazio sem flor não é bonito. Mas coloca a flor dentro dele para você ver. Que lindo que fica, né? Então, essa máxima pode ser aplicada às atividades que realizamos e que não fazem mais sentido em nossa existência. Muitas mulheres prosseguem aceitando todos os convites que possam alcançar seu status ou torná-las simpáticas para as outras pessoas. Sacrificam tempo precioso ao lado de quem amam e não preveem que essa atitude mantém Deus fora de suas portas. Há lugares aonde se pode ir apenas para constar, e até amigos com os quais não ocorre um aprofundamento mútuo e edificação. Eu fico vendo, né, quando Marta e Maria, quando Maria escolheu a melhor parte, Jesus disse para ela, Maria escolheu a melhor parte. E aí eu fico vendo, né, quando a gente tem um horário marcado com o Senhor e a gente marca outros compromissos nesse horário. Por que você está demonstrando com isso? Que o Senhor não é o mais importante na sua vida. Que você não precisa tirar aquele momento para estar na presença do Senhor. É só um dia. Amanhã passa. Ou então você dá tanto valor para aquele horário de ir para a igreja e não dá valor para a sua família. Né? Não dá valor para a sua casa, para as coisas que você precisa fazer dentro da sua casa. Aonde está a simplicidade que nós abandonamos ela nos corredores da vida? Aonde está a simplicidade que abandonamos ela? E ela faz uma última pergunta. Seu ego não está exigindo complementos e multiplicando opções aleatórias que se confundem entre as reais prioridades? Não é seu ego, não, que está marcando certos encontros para você? O fato de você querer ter alguma coisa não está sendo mais importante que a simplicidade da vida em estar fazendo o que o Senhor te chamou para fazer? Em primeiro lugar, para você ser uma esposa dedicada. Em segundo lugar, para você ser uma mãe dedicada. E aí, sim, vem as demais coisas. Mas eu estou sobrecarregada porque você não sabe, eu trabalho, como eu trabalho, meu trabalho é muito pesado, tal. Aonde que está a simplicidade? Reavalie. A natureza vive da troca e de atenção a pequenos detalhes poéticos. A desatenção é que causa o desequilíbrio, a poda sem piedade e as temporadas graciosas sem espectadores. É a ganância, o principal motor da destruição, que começa quando não há amor, quando são transportadas sementes cuja origem de fato não interessa. Espécies assim são úteis apenas para compor o paisagismo morto. Gente, que forte. Para contrastar com o que é literalmente concreto, exibindo qualquer função plástica. É a vida que não multiplica, não alegra, lógica morta que não supõe o motivo pelo qual
surgem doenças e tristezas. Gente, sabe de uma coisa? Eu estava pensando, quando uma pessoa chega na velhice e ela para de sonhar os sonhos de Deus, ela começa a regredir na vida dela espiritual. Aí fala assim, ó, mas eu já vivi tudo que eu tinha para viver. Eu já tenho certa idade. Não interessa a sua idade. Se você tem 20 anos, ou 70 anos, ou 80 anos, não interessa. Do começo ao fim, você tem que gerar sonhos que promovam a sua fé, resgate a sua identidade, te leve de volta ao jardim de reencontro com o Senhor, todos os dias, com simplicidade. E ela fala, né? Para mim, a mensagem central desse capítulo é: voltar à simplicidade é o antídoto contra a ansiedade moderna. É um chamado para desacelerar, olhar pela janela e ter tempo para saborear os milagres cotidianos, como a gargalhada dos filhos ou uma visita no meio da tarde para tomar um café com um bolo fresquinho. A autora ensina que a vida plena não é sofisticada ou barulhenta. Ela é tecida na quietude, na gratidão pelo pouco e na certeza de que a alma encontra descanso nas coisas simples que Deus nos dá. Até uma chuva. Qual foi a última vez que você saiu lá na chuva para tomar um banho de chuva? Meu Deus, tá um frio agora. Não vou fazer isso. Tá bom, qual foi a última vez que você pegou um cobertor bem grandão para sentar do lado da sua mãe ou do seu pai? E falar que gostoso que é aqui esse colinho? Ou então, para sentar junto com seu marido. Só enrolar debaixo do cobertor e falar nada, não precisa falar nada. Só senta aqui do meu lado. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você se levantou para acariciar o seu filho? Qual foi a última vez que você chamou alguém para vir comer um bolo e tomar café com você? Qual foi a última vez? É a simplicidade da vida que o Senhor está mostrando. Olha aí os pássaros. Nem Salomão, olha como eles se vestem, nem Salomão, com toda a sabedoria dele, se vestiu igual, com tudo que ele tinha, com toda a riqueza, se vestiu igual, e você preocupada com o dia de amanhã, se vai faltar comida ou não. Basta cada dia o seu mal, presta atenção na simplicidade, a vida passa. Amanhã você pode não abrir os seus olhos. E o que é que vão se lembrar de você? Vão se lembrar do que de você? Das coisas que você buscou para dar. Eu não estou falando que você não tem que dar. Eu não estou falando que você não é que é para você parar de trabalhar. Mas arruma um lugar para você reencontrar Deus na simplicidade das coisas. É só para tomar um sorvete com um amigo, com uma amiga. É só para tomar um café ou um cappuccino, né? É só para você pegar na mão daquela pessoa que está doente. É só para estar junto na hora que alguém está passando por um problema. E você falar, tá aqui, ó, meu ombro. Não preciso falar nada, não fala nada agora. Entendeu? A gente precisa parar com a ostentação. Aliás, dentro de armários e cristaleiras, a gente tem muita coisa que a gente não usa e que a gente não deixa que a nossa família use porque vai quebrar. Entendeu?
Seu Mar está se entregando aí. Seu Mar A não minha se mãe entrega. era assim, minha mãe tinha conjuntos de louça, taças, roupas de cama e tal. A coitada morreu, ficou tudo lá. Não Então, usou nada. então, Ah, tem que usar para quando tiver visita. então, E foi-se embora. eu conheço uma história de uma mulher que o marido foi viajar e trouxe uma camisola linda, maravilhosa para ela. E ela pegou e guardou aquela camisola e falou: Meu bem, isso aqui vai ser para um momento especial. Passaram-se anos e anos e aquela camisola ficou guardada lá, bem bonita, dentro do guarda-roupa, enrolada naquele papel de seda maravilhoso que o marido tinha trazido de um lugar. Nunca vestiu aquela camisola para o marido. Nunca. E um dia ela dormiu e não acordou. E o marido encontrou aquela camisola lá dentro da gaveta, que nunca foi usada, para colocar nela, por debaixo da roupa que ela foi enterrada, para ele ver pelo menos uma vez ela com aquele presente. Era só para você colocar uma roupa de repente. Era só para você dizer um obrigado por um gesto de carinho daquela pessoa que te acolheu. É a simplicidade da vida que o mundo está roubando da gente. O mundo está toda hora gritando no nosso ouvido: olha, você precisa ter. Você precisa ser. Você não consegue ser no mundo, nem dentro de casa. Como é que é isso? Alguém quer falar alguma coisa sobre a simplicidade? E ela fala, né? Somos nós que temos que levar para a mesa a plantinha, a foto do filho, a frase especial, pedir licença e sair no horário para encontrar tudo que faz sentido. Ela falou, Torô e eu encontramos nosso Walden, o nosso bosque. E agora me leve até a sua floresta. Gente, que lindo, olha, é muito lindo. Me leve até a sua floresta. Chama lá o autor da vida para passear com você por aquele bosque. Você não precisa de muita coisa. Você precisa mais de Deus. Viu? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Os prints que eu fiz desse capítulo, você falou todos. Na verdade, eu não sei se você falou esse, então eu vou falar. Muito mais proveito há em possuir poucos objetos queridos do que diversos que nada nos dizem. Verdade. Você falou, né, sobre, mas não a frase como ela falou. Muito mais valor existe em ter uma agenda sucinta que nos permita fazer o que realmente tem valor do que sermos pessoas que exalam presa e com as quais não se pode conversar, Que lindo, porque não né? tem tempo. Não tem tempo. Às vezes vê uma amiga que não vê há tanto tempo tocando o telefone e você fala, ai meu Deus, aqui vai falar agora até dizer chega, eu não vou atender não. Roberta fala, hein, gente? Olha, É verdade. hoje, Fala, seu Mar. por incrível que pareça, uma pastora quis vir na minha casa. Ela acabou de chegar da Noruega, ela quis vir na minha casa. Aí eu caio naquela rotina, entendeu? Quando chega esse tempo de inverno, a minha agenda fica muito cheia. Sim. E eu tenho que ir trabalhar, mas eu, graças a Deus, eu consegui colocar para amanhã, né? Então, assim, eu falei, Senhor, eu quero pessoas, sabe? Eu quero realmente, como diz, a simplicidade, né? Sim. Ah, porque ela é lá da Noruega. Não é isso. Ela quer simplesmente conversar comigo,
Sim. né? Então, assim, simplicidade. Oh, meu Deus. Outra coisa, Amigo, né? aqui em casa, a minha cama está cheia de almofada e a travesseira. Meu marido falou assim, amor, eu tenho só uma cabeça. Por quê? Porque eu vi numa revista vários travesseiros. Eu falei, eu vou fazer igual. Tá vendo? Fala assim, seu Mar, a cama está mais travesseiro do que qualquer outra coisa. Então, assim, gente, tem hora que a gente cai nisso. Olhar, acha bonito e faz igual, mas aí você não está agradando o marido. Então, E às vezes não é funcional, né? Quantas almofadas você vai ter que tirar da cama para dormir, colocar na cama no outro dia? depois Outra coisa, lavar, né? Porque dá ácaro. não, nem me fala. Ele fala assim, seu Mar, casa tem muita almofada. Por que você tem tanta almofada? Assim, já tem eu e você. Eu falei, ai, meu Deus, então são coisas que a gente precisa realmente vigiar e olhar assim, o que é importante, né? Mas, olha, eu tenho tido vitórias, que eu tenho tirado muitas coisas, doado muitas coisas, e não sou mais acumuladora, graças a Deus. Amém. Isso mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Bom, então esse foi o primeiro e o segundo capítulo do Volte ao Lar Antes que o Dia Termine, da Andrea Faulhaber.